vá abarrar. A frase dita por Ramon Arreu Dias no dia 29 de setembro de 2023, após uma vitória contra o América Mineiro dentro do Estádio Independência, foi repetida ontem, dia 25 de novembro, após o empate contra a equipe do Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Não vai cair, não vá abarrar. O Vasco não cai. De diferentes maneiras, podemos dizer essa frase. E dentro desse atual elenco, há exatamente essa convicção de que em 2024 o Vasco jogará a Série A do Campeonato Brasileiro. E você, torcedor vascaíno, queira ou não, chateado porque o Vasco não conseguiu conquistar a vitória, quem sabe ontem, mas digo, um empate contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pelo placar de 0-0, não foi qualquer feito não. Foi um feito gigante, um feito do tamanho do Vasco da Gama. E a gente, é claro, vai falar sobre isso, falar sobre o jogo de ontem, trazer novidades sobre essa partida importante para o Vasco da Gama nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O ponto conquistado faz com que hoje o Vasco não tenha possibilidade de retornar à zona do rebaixamento nesta 35ª rodada, ou seja, foi um ponto importante sim para o nosso Cruz Maltino. E falar também sobre a postura de Ramon Arreu Dias após o empate ontem contra a equipe do Atlético. Mas olha, torcedor, é um acorda Vascão de domingo, após o jogo do Vasco, bastante movimentado, bastante agitado. Mas antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês, muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo e já se inscreva, porque essa reta final de Campeonato Brasileiro vai ser quente. O Vasco jogou na quarta contra o Cruzeiro, jogou ontem contra o Atlético e jogará já depois de amanhã contra o Corinthians. Vai ser assim, jogo a jogo, rodada a rodada, o intervalo mínimo, curtíssimo de tempo para a gente ver o nosso Gigante da Colina. Então, é claro, se inscreva. Além disso, ative o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco da Gama. E deixa aí também no nosso vídeo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é completamente fundamental para a divulgação do nosso conteúdo. Contamos muito com a sua presença e a sua ajuda aqui no canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, torcedor Cruz Maltino, porque ontem o Vasco enfrentou a forte equipe do Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Não foi qualquer partida. O Vasco não enfrentou qualquer equipe. O Vasco enfrentou uma equipe que no ano passado estava disputando a Libertadores, chegava a uma final e perdia na final para o Flamengo. Porém, chegou a uma final de Libertadores. A última vez que o Vasco chegou a uma final de Libertadores foi em 1998. Foi campeão. O Atlético chegou no ano passado. Se nós pararmos para pensar, o Vasco vivia o melhor momento de sua história em 1998. O Atlético Paranaense viveu um dos melhores momentos da sua história no ano passado. E o Vasco, um ano posterior a esse, está enfrentando o mesmo Atlético Paranaense, conseguindo fazer jogo duro. O Vasco ontem, na Arena da Baixada, fez jogo duro contra o Atlético Paranaense. Às 7 horas da noite, para 22 mil pessoas, o Vasco enfrentou o Atlético dentro da Arena da Baixada. O jogo terminou com 44% de posse a favor do Vasco, enquanto o Atlético com 56%. O Vasco chegou 8 vezes ao gol do Atlético, enquanto o Atlético 18 vezes ao gol do Vasco. Porém, de forma certeira, o Vasco levou 2 vezes grande perigo ao gol do Atlético Paranaense, com uma cabeçada de Paulo Verratti e um lindo chute de Gabriel Peck, enquanto o Atlético Paranaense levou 4 vezes perigo ao gol de Léo Jardim. Um jogo em que o Vasco conseguiu imprimir no primeiro tempo uma boa intensidade de jogo. O Vasco, inclusive, durante boa parte da primeira etapa, foi superior ao Atlético Paranaense. Foi bem, encantou. Um estilo de jogo que surpreendeu, acredito que a grande maioria da torcida vascaína, pois não esperava que o Vasco fosse impor o seu jogo contra o Atlético Paranaense no Paraná. Mas isso aconteceu de forma surpreendente. O Vasco conseguiu impor o seu jogo. Infelizmente, na segunda etapa, o Atlético Paranaense fez algumas mudanças e essas mudanças surtiram muito efeito. Entrou no time do Atlético Paranaense
grandes jogadores, né? O próprio Vitor Roque, que é um grande destaque, Zapelli, que é o camisa 10, entrou também o Madison, que é um grande jogador, a Riagada, que também é um outro atleta de muito destaque no clube do Atlético Paranaense, o que movimentou demais a equipe paranaense. No final de tudo, das 4 alterações feitas pelo clube do Paraná, acabou se tornando superior ao Vasco da Gama e Ramon Dias tentou mexer um pouquinho ainda no final da partida para tentar igualar. Final do resultado foi exatamente esse, final do placar, né? O resultado foi 0-0, o Vasco conseguindo arrancar esse um pontinho que foi de suma importância contra o Atlético Paranaense dentro da Baixada. É claro, vistas as oportunidades que o Vasco teve, aquela bola do Praxedes no final, que eu gritei gol que nem um maluco ontem na minha sala, aquela cabeçada do Verratti em cima, dentro da pequena área, num cruzamento perfeito de Gabriel Peck, cabeçada do Verratti num cruzamento perfeito de Lucas Piton, o chute do Gabriel Peck, que foi quase gol numa linda defesa de Bento. Então, ó, só agora eu tô mandando 4 grandes chances que o Vasco conseguiu levar perigo ao gol do Atlético Paranaense e teve chances claras de acabar saindo com a vitória ontem do Paraná. Então fica esse sentimento do caraca, dava para vencer. Caramba, dava para sair do Paraná com 3 pontos ontem. Mas olha, vamos cair um pouquinho para a racionalidade, vamos cair um pouquinho para o lado coerente, vamos pensar pelo lado positivo, vamos um pouco? O Vasco ontem, após conseguir o empate, chegou ao seu 6º jogo sem derrota. O Vasco empatou com o Goiás, depois venceu o Cuiabá, Botafogo e América Mineiro, aí empatou na última quarta-feira com o Cruzeiro e empatou ontem com o Atlético Paranaense. 6 jogos sem perder. Você sabe qual foi a última vez que isso aconteceu? Em 2017. O Vasco desde 2017 que não tinha uma sequência de 6 jogos de invencibilidade. Isso se deu nesse Campeonato Brasileiro. Então olha que ponto positivo que temos a tirar desse jogo de ontem. E de repente, vencendo o Corinthians ou não perdendo para o Corinthians na próxima terça, essa série de invencibilidade poderá aumentar. Nós estamos acostumados a ver um Vasco que perde 6 jogos seguidos, não que deixa de perder a 6 jogos seguidos. Então é um ponto sim negativo. Outro ponto negativo, o último empate do Vasco em Curitiba contra o Atlético Paranaense havia sido em 2011. Foi a última vez que o Vasco conseguiu empatar com o Atlético Paranaense no Paraná. No Campeonato Brasileiro de 2011, pela 29ª rodada. O Atlético Paranaense abriu 2-0 e o Vasco conseguiu empatar com os 2 gols de Elton. Além disso, olha só mais um ponto positivo. O Vasco nesse Campeonato Brasileiro foi a primeira equipe na reta final de Campeonato Brasileiro que empatou com o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada e não sofreu gol. Todas as outras equipes que foram até a Arena da Baixada enfrentaram o Atlético Paranaense sofreram gols. O Vasco não sofreu gol. Então o Vasco conseguiu jogar de igual para igual com o Atlético. O Vasco conseguiu tirar um saldo positivo dessa partida de ontem contra o Atlético Paranaense. Então é sim motivo para nos orgulharmos. E se nós estamos felizes com esse um pontinho valioso que já iremos falar sobre, quem dirá Ramon Dias? E na entrevista coletiva, o técnico fez questão de falar exatamente sobre isso, sobre o ponto conquistado no Paraná. A coisa mais importante é que sabíamos que era um campo muito difícil, porque el sintético se hace con mucha más dinámica, la pelota pica diferente, y un equipo que conoce bien el terreno de juego, cómo hay que jugar. Nosotros por un momento estábamos imprecisos, y creo que es debido al campo de juego, porque nuestro juego, nuestro equipo, el equipo intenta jugar. Pero sí que estuvimos tácticamente muy bien. Ya venimos trabajando hace mucho tiempo, preparándolo con la idea para jugar contra este equipo de esta manera. Y también tengo que decir que creo que lo que fallamos, que tuvimos 5 contragolpes y no fueron buenas definiciones, donde nosotros éramos en superioridad numérica sobre el adversario, que sabíamos que le cuesta muchísimo el retroceso, y en eso estuvimos imprecisos. Pero tuvimos 2 o 3 chances para hacer el gol, lo podíamos haber ganado, y creo que en situaciones sí tuvieron remates de afuera, pero no jugadas muy claras. Entonces, por eso yo me siento orgulloso con el equipo de haber conquistado un punto importantísimo, y seguramente vamos a seguir luchando, porque para todos los equipos que están peleando ahí abajo se les va a ser difícil.
Pero nosotros tenemos la mentalidad, Vasco tiene la mentalidad que va a pelear. Como fueron estos 2 resultados, estos 5 resultados, 6 resultados que no pierden. Entonces eso porque tenemos la mentalidad de luchar, de pelear y vamos a seguir peleando hasta el final. Então, torcedor vascaíno, ponto importantíssimo contra o Atlético Paranaense ontem na Arena da Baixada. Para vocês terem uma noção ainda maior do que eu tô falando, vou chegar um pouco aqui ao lado para vocês olharem a tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco, com um ponto conquistado, através desse empate, chega à 14ª colocação do Brasileirão. Hoje, domingo, teremos entrando em campo às 4 horas da tarde, Botafogo e Santos. Hoje o Santos é o 15º colocado. Se o Santos empatar com o Botafogo, ultrapassa o Vasco. E se vencer, também ultrapassa o Vasco. Porém, se perder, continua abaixo do Vasco na classificação, que já é um ponto positivo, pois o Vasco conseguiu ultrapassar um adversário na rodada. Além disso, às 6h30 entrará em campo o Internacional Red Bull Bragantino. O Inter hoje, para mim, é um adversário direto, pois está 1 ponto apenas à frente do Vasco da Gama. Um jogo para o torcedor Cruz Maltino ficar de olho. Entrará em campo também, não hoje, porém amanhã, às 9 horas da noite, Goiás e Cruzeiro, lá no estádio da Serrinha, no estádio Ailê Pinheiro, outro jogo importantíssimo para o nosso Vasco da Gama. O que pode acontecer nessa rodada no máximo? O Santos vencer e ultrapassar o Vasco, e o Cruzeiro vencer e ultrapassar o Vasco. O Vasco poderá terminar essa rodada no máximo na 16ª colocação. O que eu acho difícil. Se o Cruzeiro empatar, não ultrapassa o Vasco, e se o Goiás vencer, também não ultrapassa o Vasco. Então, seriam 2 resultados muito difíceis de acontecer. Uma vitória do Santos e do Cruzeiro. Meu amigo, se isso acontecer, na boa, pô, loucura. Loucura total. Então eu não acredito que isso aconteça. O que eu acho viável? Botafogo vencer hoje o Santos dentro do Newton Santos e um empate ou uma vitória do Goiás amanhã no Ailê Pinheiro. Caso isso aconteça, vai terminar essa rodada exatamente nessa colocação. 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, no G14 da Copa Comebol Sul-Americana, e além do mais, caso o Inter perca para o Red Bull Bragantino, a 1 ponto de distância do Inter, a 2 pontos de distância de Corinthians e Fortaleza, e aí na terça-feira tem esse confronto direto entre Vasco da Gama e Corinthians, dentro de São Januário. E além de falar sobre o pontinho conquistado, quem falou sobre a situação do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro foi exatamente ele, Ramon Dias. Então fala daí, Dom Ramon, o que você achou desse resultado importante contra o Atlético na noite de ontem no Paraná, de acordo com essa classificação do Brasileiro? No, todo. Ahora yo lo único que pienso es cómo vamos a jugar, el adversario que viene. Primero tenemos que analizar que todos los otros equipos tienen que jugar. Entonces vamos a esperar los resultados, pero para como dije, para ninguno de los que están ahí abajo va a ser fácil. Pero nosotros estamos tranquilos que estamos consiguiendo resultados, el equipo no pierde. Y vamos partido tras partido. Jugamos 3 puntos y vamos a pelear los 3 puntos. Entonces, queremos esa mentalidad. Todo lo que va a pasar, no lo sé. Pero sí que vamos a luchar y a seguir peleando para conseguir no bajar. Pero Vasco no va a bajar, ¿eh? No va a bajar. Boa noite. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Ramon Dias muito orgulhoso da vitória não, né? Perdão, do empate ontem, do pontinho conquistado, que faz com que o Vasco da Gama nesse momento pense no próximo adversário, como o próprio Ramon falou, né, na entrevista coletiva, de uma forma mais tranquila. Mas o Ramon sempre faz questão de pontuar muito nas suas falas a mentalidade deste atual elenco, uma mentalidade forte e uma mentalidade que vai tirar o Vasco da Gama dessa situação. E olha, Vascão, para fechar o vídeo, falar sobre arbitragem, porque eu não posso passar este Acorda Vascão sem falar sobre ele, Anderson Daronco. Anderson Daronco, a você eu dou meus parabéns. Parabéns, Daronco, porque você, olha, é inacreditável. Você se supera, Daronco, se supera. Você, em um jogo, a gente acha que tu é ruim, e no jogo seguinte você consegue ser pior. Então tu se supera. Negativamente, sim, mas consegue se superar. E ontem, novamente, a sua arbitragem foi horrorosa. Horrorosa. Muito ruim. Não dá para o Anderson Daronco apitar mais jogos do Vasco. Espero que o Vasco formalize algo na CBF para tirar esse árbitro, esse profissional, das partidas do Vasco. O Corinthians fez. Hoje o Daronco não apita mais jogos do Corinthians. O Daronco ficou afastado após uma reclamação do Corinthians. Cadê o Vasco? Cadê o Vasco? Porque ontem o Daronco prejudicou o Vasco. Ontem o Anderson Daronco tirou 4 atletas do Vasco da Gama da partida contra o Corinthians. Tirou 3 zagueiros, Maicon, Léo e Robson,
e tirou também o Marlon Gomes. 4 desfalques para a partida da próxima quarta-feira. O Vasco terá problemas no seu sistema defensivo. E o que mais revolta é saber o uso do critério do Daronco nas partidas do Vasco da Gama, pois é diferente para o Vasco e para o adversário do Vasco. Eu fui no SofaScore, eu falei sobre isso no pós-jogo de ontem, e faço questão de falar aqui novamente. Olha aí o SofaScore. Olha quantas faltas o Thiago Heleno fez. 5, correto? 5 faltas. O Thiago Heleno, ó, bateu no Veguete o jogo todo. O Thiago Heleno tava na caça do Veguete. Era bola aérea, o Thiago Heleno tava lá, na caça. 5 faltas. Muito provavelmente todas as 5 foram em cima do Verrete. Já o Maicon fez uma falta. Na bola que veio quicando, uma bola difícil de dominar, a bola estava no alto, nem sequer na posse do jogador do Atlético Paranaense estava. Sabe o que aconteceu diante disso? Thiago Heleno, 5 faltas. Maicon, 1. Thiago Heleno não tomou o cartão amarelo. O Maicon, em uma falta, na única que fez, inclusive, durante todo o jogo, tomou. Maicon está fora do próximo jogo. Então, a gente não pode falar que é uma má intenção, mas não dá para entender o critério. E a partir do momento que um árbitro não tem critério, eu acho que esse árbitro é ruim. Eu não tenho como pensar que esse cara é bom. Porque se eu não tenho critério para gravar um vídeo aqui, por exemplo, se eu gravo um vídeo um dia, nunca fiz isso, né? Nunca fiz isso e nunca vou fazer. Mas se eu gravo um vídeo aqui xingando o Gabriel Peck, pô, Peck, você é horrível, você é horroroso, não dá, você é ruim, fora do Vasco, você é nojento. E eu chego no outro vídeo falando que o Peck é o melhor jogador do elenco, eu não tenho critério. Eu não vou ter critério. E aí você que vai me acompanhar vai falar, esse cara é maluco. O cara não tem critério. Num vídeo ele abre falando que o Peck é horrível, xinga o Peck, e no outro vídeo ele tá elogiando, falando que o Peck é o melhor do elenco, e esse cara é maluco, eu vou sair. Não vou nem assistir mais o vídeo dele. Por quê? Porque eu não vou ter critério. E o Daronco faz isso. O Daronco não tem critério. O Daronco dá amarelo para um jogador do Vasco que fez uma falta normal, a única do jogo, mas não dá amarelo para um zagueiro do Atlético Paranaense que fez 5 faltas e 5 faltas mais duras de disputa contra o jogador do Atlético, contra o jogador do Vasco, perdão, né, que era o Veguete, que nitidamente era falta para parar jogadas perigosas. Qual o critério do Daronco? Prejudicar o Vasco? Acredito que não. Eu acredito que não. Mas olha, é difícil. Sí que tengo 2 días y medio, tenemos 2 días y medio para prepararnos. Yo vengo hablando con los jugadores y los vengo preparando a todos los que están afuera. Los vengo preparando, ya sea anímicamente, físicamente, tácticamente, estamos trabajando con todos para que el que le toque tenga un rendimiento y sabe a qué jugamos. Nos jugamos la clasificación, nos jugamos el descenso, nos jugamos todo. Entonces, tengo confianza en todo el grupo. Tengo confianza en todo el grupo. El que le toque va a dar el máximo. Va a dar el máximo para poder que Vasco siga continuando peleando como hasta ahora. Mas enfim, 4 desfalques, mais uma arbitragem péssima de Anderson Daronco. E sinceramente espero que esse árbitro nunca mais apite os jogos do Vasco. E agora é guardar o coração, porque terça-feira tem Sávio Pereira Sampaio em São Januário. Vai ser duro daqui pra frente, torcedor vascaíno. Dentro ou fora de campo. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o nosso, Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo deste domingão. A gente vai voltar na parte da tarde. Não sabemos ainda se com uma live ou com um vídeo. Vou definir isso a vocês, mas voltaremos na parte da tarde. E à noite também teremos o Boa Noite Gigante. A rodada acaba às 8h30. Tô pensando ainda o que eu vou fazer. Se eu trago um vídeo falando sobre a rodada, se ou de repente a gente faz um vídeo logo e coloca às 8 horas da noite, mas fiquem atentos ao canal. Por isso você deve ativar o seu sininho de notificação. Porque se ativando o seu sininho de notificação, a gente colocou um vídeo, você já vai receber. Então, inclusive, vem aqui agora. Aqui, ó, sininho de notificação, apertou, tuf. Aí vai aparecer personalize, todas ou nenhuma. Você aperta em todas. Todos os nossos vídeos aparecem a vocês, aí vocês não vão ficar mais se preocupando com o horário, que o nosso vídeo vai chegar certinho aí no seu smartphone. Fechou? A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste domingão. Já já estaremos de volta aí com Fala Gigante, cheio de novidades, informação, muita resenha e muita vascainidade. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui. Saudações vascaínas.